Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para aproveitarmos as oportunidades das mensagens que são trazidas até nós, unindo os nossos lares, fortalecendo nossos corações. E hoje nós temos junto conosco a nossa companheira Sônia Regina, tarefeira do Centro Espírita Casa da Paz, nossa querida casa, e que ela vai trazer
a mensagem de Joana de Ângeles falando sobre sementes de luz. Então, para nossa harmonização inicial, trazemos aqui uma mensagem do livro Vigiai e Orai, do irmão José, que é uma psicografia do livro de Carlos Bacelli, que nos diz o seguinte: acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora, e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala, que o mundo está esperando ouvir-te. Então, já envolvidos, né, meus irmãos, com essa mensagem, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Vamos nos unir agora, juntos, pedindo, né, que todos neste momento, vamos nos unir em oração, de coração ao nosso Mestre. Querido Mestre Jesus, nosso médico das almas, a Ti, Senhor, cada vez mais agradecemos as grandes oportunidades que nos são dadas. Mesmo não estando dentro de nossas casas espíritas, mas estamos ligadas a ela, ligados a Ti e ligados a todos os nossos irmãos. Com tantas oportunidades, aproveitando a tecnologia que nos foi dada, para levarmos adiante o conteúdo indispensável para a nossa caminhada. Envolva, Senhor, a cada um de nós, a cada lar que neste momento está conectado conosco, ou mesmo aqueles que mais tarde irão assistir também. Que todos, Senhor, possam sentir a Tua presença, sentir o envolvimento que é trazido com tanto amor para nós. E também pedimos, Mestre, que as palavras de nossa irmã Sônia possam tocar profundamente os nossos corações, de forma clara, para que possamos refletir no nosso dia a dia o que somos e o porquê estamos nesta caminhada. Obrigado, Senhor, por esta noite. Envolva-nos, nos fortaleça. Esteja sempre conosco. Que assim seja. E assim, meus queridos, vamos aproveitar o nosso estudo da noite. Uma boa noite para todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa estar conosco nessa noite de trabalho, de reflexão, de estudos. É muito importante estarmos juntos nesse momento, com o pensamento ligado em Jesus, para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos, para que a gente possa nos fortalecer nesses momentos. E é exatamente para isso que a gente está aqui, que a gente vem a toda semana, a gente está conversando, para que nós possamos nos fortalecer diante das situações que estão aí. E para hoje, nosso estudo é do livro de Joana de Ângeles, Entrega-te a Deus. Tá? E a lição, como vocês já devem ter visto, é Sementes de Luz. Então, antes de começar a entrar propriamente no tema, Joana faz para a gente uma reflexão sobre a situação atual que a gente vive.
né? E isso é uma coisa muito interessante na doutrina, né? A gente acaba pegando textos, né, ensinamentos antigos que eu digo de uns anos atrás, e a gente vê que ele é tão atual, ele é tão presente ainda na nossa vida, determinados sentimentos, determinadas situações. Então eu acho isso muito legal na doutrina. Ela é super atual, ela é sempre atual e é sempre a oportunidade da gente refletir. Então ela vai iniciar fazendo um panorama da nossa sociedade, onde ela vai mostrando pra gente, e essa sociedade, diga-se de passagem, somos todos nós. Tá? Nós espíritas não estamos excluídos de tudo isso, onde muitas vezes a gente se sente no meio de tudo isso, onde ela vai analisando, né? E ela inicia colocando pra gente que a gente tem a impressão que o caos moral instalou-se no mundo. E muitas pessoas dizem até que o mundo não tem jeito, que é o fim do mundo, né? Mas nós sabemos que não é assim. Mas diante dessas situações, acaba sendo normal, né, entre aspas, essa avaliação, né, desse caos moral na nossa sociedade. E ela vem dizendo também que o desespero acaba sendo presente, né, de diferentes maneiras, constante na nossa vida, o que vai muitas vezes nos desanimando na jornada, porque a gente vai vendo tantas situações de valores invertidos que a gente acaba pensando que nós estamos errados, né? A gente acaba imaginando que nós estamos no sentido contrário da vida. E na grande verdade ela diz pra gente que esses valores invertidos acabam se alastrando na sociedade. Aí ela vem dando um exemplo, ela fala pra gente que um exemplo disso é a exaltação do corpo, né? A exaltação do corpo perfeito, o corpo belo. O que é o corpo perfeito? Será que o corpo perfeito é só exteriormente? Né? Será que o corpo perfeito é só o por fora? Eu tenho que estar igual a todo mundo? Então essa massificação, então nós temos que estar igual a todo mundo. Então ela vem nos chamando a atenção sobre isso. No momento em que ele exalta esse corpo belo e perfeito apenas exteriormente, né? Ela fala também, é um outro exemplo que ela dá pra gente, da exibição exacerbada do ego, que acaba buscando um brilho ilusório de uma coisa que não é real. E que uma coisa eu tenho agora e que não me satisfaz, porque o que eu tenho agora, amanhã já não me satisfaz. Eu quero mais, até porque a nossa sociedade consumista cada vez vai mais nos empurrando para necessidade falsa. Que na grande verdade nós não temos necessidade de uma bolsa de cada cor, nós não temos necessidade de um par de sapato de cada cor, uma roupa que combine com determinado cinto. A gente não precisa, na grande verdade, de nada disso. Então ela vem mostrando pra gente que nós somos empurrados nessa direção, que se nós não pararmos e não nos dermos conta, a gente acaba sendo joguete nas mãos desses valores invertidos. Aí a gente vê, diante de tudo isso, que os valores do espírito, né, eles ficam meio perdidos, né, em prol desse prazer insaciável, que permanece em total esquecimento e que acaba nos fragilizando, nos deixando frágil diante dos acontecimentos da vida. E ela falando pra gente, fora tudo isso, né, que já não é pouco, ela vem dizendo pra gente que a criatura humana permanece em correria louca. A gente vê isso. Nós mesmos nos atropelamos e nós nem sabemos por que nós estamos correndo. Em busca de quê? Qual é o meu objetivo de vida? O que eu quero? O que eu almejo para estar nessa correria toda? Né? São questionamentos que ela vem nos fazendo. E no meio disso tudo, tá? Que já não é pouco, no meio desse caldo todo, Jesus permanece, isso que é pior, em segundo plano. Ou lembrado apenas, por muitos de nós, apenas nas situações emergenciais. Tá? Quando não tem mais jeito, a gente vê que não tem jeito, aí a gente se sente sozinho, perdido, aí a gente lembra de Jesus. Tá? Os seus discípulos, tá, são mais servidores de César, que ele coloca pra gente, do que da seara de amor. Então, muitos de nós que admiramos, que estudamos o Evangelho,
No dia a dia, acabamos sendo mais servidores da materialidade, ou seja, nos deixando levar pela materialidade que nos é imposta, porque nos é imposta, mas nós aceitamos porque queremos, tá? Nós nos lembramos mais dessa materialidade do que da seara de amor. E ela nos chama a atenção que tudo isso vai nos levando a um vazio existencial. E muitas vezes nessas horas a gente percebe que a gente não tem nada, a gente não tem base. Porque a base não se constrói, né, fora dos valores morais, fora dos ensinamentos que Jesus nos ensinou. A base está ali. Essa é a grande base para que diante das dificuldades, para que diante das intempéries, a gente consiga caminhar. A gente consiga tirar as lições necessárias que nos são trazidas por essas situações. Então ela vem mostrando para a gente que toda essa situação, que todo esse caos, né, que esses valores invertidos vem nos levando a esse vazio existencial, na qual nós vamos perdendo, né, o referencial da felicidade. E a gente começa a se questionar: o que é felicidade para mim? Será que a felicidade para mim é eu estar, como a gente fala, na onda da moda, eu possuir tudo de material? A gente acaba vendo que as próprias pessoas que têm condições financeiras de possuir tudo que desejam não são felizes, não têm esse referencial de felicidade, né? Que na grande verdade essas pessoas são manipuladas por hábeis vendedores de prazeres que nos entorpecem. Que na grande verdade nós compramos essa felicidade baseada na materialidade. E é que na grande verdade a gente não consegue, quando a gente entra por essa compra, né, essa compra da felicidade material, a gente acaba não enxergando os verdadeiros valores da vida. E quando a gente não tem os verdadeiros valores da vida, como eu já coloquei, a gente não tem base, né? A gente cai nesse vazio existencial. Com isso, nesses dias difíceis, né, em volta de tudo isso que a gente está vivendo, como se já não bastasse tudo isso, né, a gente tem essa pandemia nos trazendo lições valiosíssimas, que é necessário que a gente tire. Tá? Que a gente não fique apenas na superficialidade do que a pandemia nos traz. Até a gente tem que aprofundar, a gente tem que refletir esses ensinamentos que essa pandemia nos traz. Então, com isso, nesses dias, a seara de Jesus permanece cada vez maior, né? E quase como ela até usa esse termo, né? Quase é o abandono por falta de trabalhadores dedicados. E que ela diz que ainda são muito poucos, né? E muito raros esses trabalhadores. Então ela vem lembrando para a gente que a gente precisa cuidar de tudo isso. A gente precisa lembrar, né, que nós temos todos esses ensinamentos. Nós precisamos lembrar que nós somos esses discípulos que Jesus espera. Que nós somos, na grande verdade, esses semeadores. E o semeador, como está no Evangelho, o semeador saiu a semear. Não importa em que tipo de coração vai cair essas sementes que nós já temos pelo conhecimento que nós trazemos. Especialmente essas que Jesus nos convoca a semear. Para a gente, não vai muito importar que terreno é esse do coração. Vai importar que nós não possamos mais nos omitir diante das situações em que a gente possa levar essa semente de luz que a gente tenha. Ah, mas eu não sou grande estudioso. Jesus não nos pede nada disso. Todos nós que já temos o mínimo de conhecimento, todos nós que já possuímos essas sementes de luz, devemos sair e semear, né? Devemos ser os pacificadores que Ele espera. Devemos vivenciar tudo aquilo que a gente já conhece, que a gente já aprendeu, que a gente já reflete constantemente. Onde quer que nos encontremos, vamos semear. E essa semeadura pode ser de várias maneiras. Pode ser através das nossas palavras. E muitas vezes, em determinados lugares, nós nem podemos usar os termos, né, próprios da doutrina espírita, por a gente estar em situações que não somos aceitas como espíritas.
mas em momento nenhum devemos nos omitir. Nós temos condições de ainda assim semear. Nós não devemos nos omitir em momento nenhum, porque os ensinamentos de Jesus não é motivo de nós nos envergonharmos, é motivo de cada vez mais nós nos sentirmos na condição de semear, de levar uma palavra, de levar, os ensinamentos que nós já trazemos. Nós podemos, além dessas palavras, nós podemos usar os nossos comportamentos saudáveis, que ela vem colocando para a gente, que são os exemplos que a gente pode vivenciar, que a gente pode passar. Muitas vezes o silêncio é um grande ensinamento, muitas vezes as nossas atitudes, por isso é muito importante a vigilância, é muito importante o discernimento na nossa jornada, porque nós somos exemplos, nós estamos semeando até muitas vezes quando a gente não imagina. Ainda assim a gente está saindo a semear. A nossa vivência é uma semeadura. Então é importante que a gente vigie essas palavras e os nossos comportamentos saudáveis. Ou então a gente pode também semear pelo nosso pensamento. E nós sabemos que o nosso pensamento é uma poderosa arma, é uma poderosa força que nós temos de auxiliar o próximo. E esse pensamento vai se verificar através das nossas orações, vai se verificar através das nossas vibrações, vai se verificar através de um passe à distância. O que nós não podemos deixar é de distribuir a verdadeira alegria. Na grande verdade, todos os nossos irmãos precisam compreender isso, que a verdadeira alegria não é o possuir coisas materiais, porque essa nós já vimos que nem sempre vai nos calar fundo, nem sempre vai nos preencher, nem sempre vai nos dar o suporte necessário, nem sempre diante dos momentos difíceis, das tempestades, vai nos dar o suporte necessário. Então a gente precisa exatamente semear o que vai nos dar força, o que vai nos dar condições de seguir adiante, o que vai nos dar conforto diante das situações difíceis. Elas vão existir para todos nós, porque é natural, porque nós precisamos crescer. Nós temos que enxergar nos obstáculos da nossa jornada as grandes oportunidades de crescimento que nós temos. E a gente pode ajudar os nossos semelhantes através disso, desses pensamentos, dessas palavras e do nosso exemplo. O nosso pensamento, a gente pode, às vezes a gente está vendo uma determinada situação na televisão, a gente pode orar por aquele nosso irmão. Nós não temos condições de julgar ninguém. Quem somos nós para julgar? Nós não somos perfeitos, nós ainda estamos em construção. Nós não somos perfeitos. Então a gente pode orar por aquele irmão que em determinado momento realizou determinada atitude equivocada. Quem somos nós para julgar? Então a nossa oração nesse momento é super bem-vinda para aquele irmão, para que ele possa ter força, para entender a necessidade da reparação e de retornar, a voz do pastor, a retornar o caminho que o pastor nos convida a seguir. É importante a nossa vibração por aquelas pessoas que passam por momentos dolorosíssimos de dor. Tem pessoas que passam provas e expiações em momentos de dor, em momentos de solidão, em momentos diante de abismos. E é essa nossa vibração, essa nossa oração, é esse nosso passe à distância naquele irmão que a gente sabe necessitado, que ajuda, que vai resgatar esse nosso irmão, que vai dar força a esse irmão para que ele possa vir buscar. Porque muitos de nós fomos buscar todos esses ensinamentos pela dor. Outros não, outros foram buscar pela curiosidade, pela necessidade de crescimento, mas a grande massa de nós foi buscar pela dor. Então é a hora da gente sair a semear, para tentar resgatar outros tantos irmãos. E muitos dos infortúnios com as pessoas com que a gente convive são ocultos. A gente não percebe. Tem pessoas que não deixam transparecer as situações difíceis pelas quais passam.
Então a gente tem que sempre sair a semear, a gente sempre tem que ter uma palavra de incentivo. É necessário, portanto, distribuir, propagar a palavra e o exemplo do Mestre. Sejamos nós pacificadores, ou seja, sejamos nós a viver os ensinamentos do Cristo, porque nós já estudamos, nós já aprendemos, nós temos que agora colocar em prática tudo isso que recebemos, tudo isso que aprendemos, tudo isso que tivemos a chance de refletir. E ele nos pede que enquanto estamos aqui, que realizássemos toda essa semeadura, que nós temos que realizar, além dessa semeadura, tudo aquilo que nós nos comprometemos. Nós nos comprometemos ao reencarnar em situações de crescimento, mas que nós não nos esqueçamos de semear essas sementes de luz, tá? Mesmo diante de tudo aquilo que nós nos comprometemos e que nós temos que resgatar, que nós temos que aprender, nós temos que, além disso tudo, sermos semeadores de luz. Sem a preocupação se iremos ou não conseguir ver essa colheita. Como eu coloquei antes, não interessa para a gente a terra desse coração. Se eu for esperar a terra propícia, vai passar a chance, vai passar a oportunidade que todos nós temos. Nós temos que semear. Nós somos chamados a semear. Se vamos ver a colheita dessa semeadura que vamos realizar, é uma interrogação. Mas que isso não nos prive de semear. Essa é a grande chance para todos nós. Se nós vamos ver essa colheita, como eu já disse, paciência. Somos chamados, nesse momento, a semear. Simplesmente somos chamados a semear. Essa que é a grande chance que nós temos de auxiliar e de sermos auxiliados, e que essa atitude seja realizada com muito amor, com muito carinho, com a intenção do melhor, com a intenção do bem, porque o que vai valer para cada um de nós, né, é essa intenção. Essa intenção é o mais importante. E que a gente possa ter a consciência desse nosso trabalho, a consciência dessa missão que nos é dada, porque todo esse conhecimento que nós adquirimos, todo esse conhecimento que nós buscamos e já acumulamos, ele vai se transformando nessas sementes de luz. E são essas sementes de luz que nós temos que distribuir. E temos que fazer isso com o mesmo amor que Jesus fez. Somos iguais a Ele? Estamos muito distantes, mas já começamos a nossa caminhada. Então, pelo esse início da nossa caminhada, a gente já pode semear o amor pelo esse início de caminhada que a gente já aprendeu. Muitos irmãos, tá? Ou seja, a nossa seara, né? Muitos dos nossos irmãos estão precisando dessa semente de luz. E a gente já viu, pela essa breve avaliação, né, desses valores invertidos, dessa breve reflexão que a gente fez aqui, dos valores equivocados que muitos de nós temos, o quanto que essa semente de luz é necessária. Tá? Porque muitas dessas sementes de luz vão buscar esses nossos irmãos em abismos. E eles precisam ser despertados para essa realidade espiritual que nos cerca. Na grande verdade, todos nós temos que nos perceber espírito. Essa é a grande e primeiro conhecimento que todos nós temos que nos perceber. Que não existe só a materialidade, que nós não somos só esse corpo. Nós somos muito mais do que esse corpo. Nós até podemos não enxergar o muito além desse corpo, mas nós temos que entender que somos muito mais do que esse corpo. E é o muito mais desse corpo, que é o nosso espírito, esse que é a grande verdade. Isso é que nós realmente somos, espíritos. E essa é a grande realidade que nós temos que aprender. Nós temos que amealhar valores para nós enquanto espíritos. A materialidade é necessária? Sim, precisamos dela.
Tanto que se não fosse esse corpo, eu não estaria aqui, né? Passando por essas situações reencarnadas que me fazem crescer, que me fazem buscar os ensinamentos de Jesus, porque na grande verdade eu vim para isso também, para aquilo que eu me comprometi de aprendizado, mas também para me fortalecer nessa grande felicidade que é a base concreta através dos ensinamentos de Jesus. Então, é esse grande compromisso que nós temos. Nesses dias, né, de pandemônio, né, se assim a gente pode dizer, pandemônio por causa, em virtude da falta de moral. Na grande verdade, ele vem dizendo para a gente, além da falta de moral, esses valores, né, de moral invertido, onde a gente vê que na grande verdade, o grande valor é para essa materialidade, que tem finitude, que vai acabar, que é natural que um dia vai perecer, porque essa materialidade não é infinita. Essa materialidade, ela tem um tempo certo, que me é necessária, mas ela tem um tempo certo. Então a gente tem que entender, esse pandemônio é isso daí, essa falta de valor moral, esses valores invertidos, essa falta de sensatez, onde a gente percebe que às vezes as coisas acontecem, as situações, por falta de discernimento, por falta de sensatez, né? São coisas às vezes pequenas que as pessoas se estouram. Então, em virtude de tudo isso, né, que ele enviou a doutrina dos espíritos, que ele enviou o espiritismo, conforme prometera, né, a fim de que as suas palavras pudessem ser recordadas e outras informações nos chegassem, tá, permitindo-nos o verdadeiro encontro com a verdade. Tá? Então a doutrina dos espíritos veio para nos resgatar e nos fazer perceber a verdadeira verdade. Né? E que verdade é essa? Essa verdadeira verdade é quando nós tomamos conhecimento, tá, das leis divinas. Tomamos conhecimento consciente. Tá? Aquilo passa a ficar registrado, a gente está refletindo, e isso passa a fazer parte de mim. Essa é a grande verdade, são as leis divinas que nós trazemos na nossa consciência. Então nós viemos para perceber essa grande verdade, e essa grande verdade é essa também, que nós não somos só seres materiais, que nós somos seres espirituais, vivendo nessa romagem física, para nos trazer conhecimento, para nos trazer, diante das adversidades do mundo, o conhecimento, a busca desses conhecimentos, desses valores espirituais, que irão fazer bases, né, para o nosso crescimento. Então nós viemos buscar a verdade, mas a verdade com V maiúsculo, e a vida. Então é esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Então, embasado de tudo isso, por menos que tenhamos, já temos condição. Não podemos esperar ser grandes conhecedores da doutrina, não podemos esperar ser o bambambam da doutrina para sair a semear. Qualquer um de nós é semeador, qualquer um de nós que já começou a estudar, somos chamados a vivenciar os ensinamentos do Cristo. Somos chamados a auxiliar a Jesus nessa jornada. É o momento de começarmos a levantar o véu. Levantar o véu, começar a conhecer, levantando o véu, é o conhecimento da verdadeira verdade. E esse levantar o véu é tomar conhecimento, né, de todos os postulados espíritas, né? Seja da reencarnação, seja da existência de Deus acima de tudo, né? Não esse Deus punitivo, mas esse Deus Pai, esse Deus que caminha junto conosco, esse Deus que nos dá suporte, esse Deus que acima de tudo nos ama. E a gente percebe esse imenso amor através das suas leis. As leis de reparação que nos é permitida. A oportunidade da reencarnação é um grande amor de Deus por todos nós. Então, é esse levantar do véu, é esses conhecimentos que vêm nos facilitando a nossa renovação.
É a comunicabilidade dos espíritos que vem nos trazendo oportunidades renovadas de conhecimento, que vem nos trazendo chances de conhecimentos, né? Para que a gente possa cada vez mais ter chances de vivenciar os ensinamentos do Cristo. São reflexões que nos são trazidas. A gente basta ver que hoje nós temos uma gama imensa de livros que são obras complementares à obra fundamental da doutrina, que é o Pentateuco. Hoje nós temos imensa quantidade de livros de Emmanuel, imensa quantidade de livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, e etc, 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 e tantos outros que a gente não vai nomear, até porque a gente pode esquecer muitos irmãos, né? E quando a gente começa a nomear, a gente acaba caindo nesse erro de esquecer muitos irmãos. Então a gente tem uma gama de companheiros que exatamente está fazendo isso que nós somos chamados a fazer em menor escala, que é semear. Eles vieram trazer para nós as sementes de luz através dos nossos irmãos, os médiuns. Então, a todo momento é a oportunidade da gente alcançar um livro desse e a gente buscar, e a gente ler, e nós nos aprimorarmos, e nós nos sentirmos capazes de levar adiante a missão que nós nos comprometemos, de sermos semeadores, de sermos pacificadores. Já é hora de pautarmos a nossa jornada nesses ensinamentos que nós estamos adquirindo. É hora de conhecermos e refletirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que estão atualíssimos, do que muito mais, do que uma grande corrente diz que já está desatualizado. Não conhece os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos do Mestre são feitos para que possamos realizar a grande oportunidade da reflexão. Então, os ensinamentos do Cristo é para que a gente possa ler e trazer para o nosso dia a dia o que esse ensinamento tem a ver comigo, o que esse ensinamento me traz de conhecimento, o que eu posso aprender, o que eu posso me renovar com esses ensinamentos. Assim, a gente vai perceber que, na grande verdade, esses ensinamentos, todos eles são atualíssimos. Por mais que tenham sido feitos há mais de 2000 anos atrás, as palavras do Cristo são mais atuais do que nunca. E isso é muito importante, porque é preciso que a gente não leia, acima de tudo, ao pé da letra. A grande verdade, os ensinamentos do Cristo, é para isso, para que a gente possa ler e trazer vida para aquelas palavras, vida para aquela letra. Porque a letra em si é morta, mas o ensinamento que ela nos traz no seu bojo, ela é viva. Então é isso que a gente precisa, trazer, tirar desses ensinamentos, a vida que Jesus quer nos dizer, o ensinamento que o Mestre quer nos trazer, o que esse ensinamento quer trazer para mim, o que ele me acrescenta, o que ele me renova, o que ele me modifica, o que ele me chama a fazer de crescimento. Então, na hora que eu faço isso, eu passo a ter sementes de luz. Eu passo a ter chance de poder auxiliar outro irmão. Não é auxiliar, com o dedo em riste, dizendo que eu sei mais, porque eu já vivi. Nada disso. É mostrar e entender que eu aprendi através dos meus equívocos. Eu aprendi através das minhas dores. Dores do passado, dores presentes, equívocos passados, equívocos do presente, tropeços, obstáculos. Eu aprendi assim. Então, em nenhum momento eu sou doutor em nada. Eu aprendi com as minhas quedas. Hoje eu estou aqui crescendo, mas eu tenho marcas dessas quedas, eu tenho marcas desses obstáculos que eu transpus. Então, é isso que me dá condição de ser tranquila, de ter amor, de ter paz, para transmitir esses ensinamentos. Eu não posso obrigar ninguém a se modificar. Eu não posso querer, por isso que eu coloquei que a gente não tem a obrigação, nem tem que ter a pressa de ver a colheita dessa semeadura. A semeadura tem que ser tranquila, porque o nosso papel é o de semeador.
se o nosso irmão que está nos ouvindo, se o nosso irmão que está nos observando, né, as nossas atitudes, se o nosso irmão está recebendo os nossos pensamentos de paz, de amor, quiser seguir, aí já é responsabilidade dele, não é a nossa responsabilidade. A nossa finaliza no momento em que a gente passa, em paz, com tranquilidade, com segurança. Essa é o papel que Jesus nos chama, em paz, com segurança, de nós semearmos, de sermos os semeadores dessas sementes de luz. Façamos então nós a nossa parte. Façamos nós, né, o melhor que a gente pode. Que a gente amplie os horizontes mentais da nossa sociedade, para que eles possam cada vez melhor compreender os ensinamentos de Jesus. Falemos então nós desse amor imenso dele, para que cada um de nós, através das nossas vidas sucessivas, a gente possa levar esperança sem ilusão. E que essas esperanças sejam cheias de oportunidades, de crescimento e de harmonia. Que nós possamos, ao falar desse amor imenso do Cristo por cada um de nós, né, que a gente possa ser cada vez mais, vivenciar para essas pessoas, ao nosso falar, tudo aquilo que nós adquirimos já na nossa jornada. Que esse amor seja percebido, né, através desse carinho que nós sentimos por nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem. Mas esse melhor hoje é graças aos ensinamentos do Cristo. É graças a essas sementes de luz que um dia alguém semeou, como nós somos chamados a semear. Respeitemos nós, né, nessa semeadura, todas as crenças, mas que nós não nos omitamos e deixemos com isso de semear a luz do imenso amor. Respeito deve ser sempre, como também devemos exigir que nos respeitem. Na mesma medida, Jesus fala, nós temos que respeitar. Se a gente quer respeito, e respeito é muito bom, nós devemos também respeitar a crença. Mas que em momento nenhum a gente deixe de colocar também a nossa opinião, não para afrontar, mas que também para que a gente possa pensar, para que a gente possa fazer os nossos irmãos se questionarem, não sair da crença que para eles é confortável, mas também para que eles possam saber que existe um outro tipo de pensamento. E como a gente também sabe que existe outro tipo de pensamento e temos que respeitar. Todos que ignoram essa realidade espiritual, eles precisam dessa orientação. Eles precisam desse auxílio. Eles precisam, né, desse carinho de Jesus, que é essa grande realidade espiritual. Isso é muito confortador, essa realidade espiritual. E nós todos precisamos disso. Mesmo que muitas vezes, quando a gente estiver semeando, nos ridicularizem, nos desprezem, mesmo que muitos irmãos sejam agressivos conosco, mas que nós tenhamos compaixão. A compaixão não vai nos permitir que nós entremos nas vibrações desses irmãos, vai permitir que nós continuemos nas nossas vibrações, que nós continuemos nos nossos pensamentos, tá? Não coloquemos, aliás, nós temos que nos colocar no lugar dos nossos irmãos e avaliar o nosso comportamento antes de conhecermos Jesus, se não era semelhante. Antes de nós conhecermos Jesus, através da doutrina espírita, será que a gente também não ridicularizava? Será que também nós não desprezávamos, nós não éramos agressivos? Será que também a gente não zombava dessas pessoas que tinham esses determinados ensinamentos? Hoje, somos nós a ter esses ensinamentos, somos nós a semear. Então nós temos que entender, porque nós já vivemos esse outro lado. E é importante que a gente possa, né, caminhar trazendo todos esses nossos ensinamentos dentro de nós. Eles têm que estar aflorados,
Por isso que a gente não tem que ter pressa, a gente não tem que ter raiva ao fazer essa semeadura, a gente não tem que estar triste pelo momento que vivemos, porque na grande verdade é triste, é sim, mas tem muitas pessoas ainda não se deram conta. E cada vez mais que eu me omitir de semear, é como se cada vez mais eu estivesse corroborando para que essas situações estivessem acontecendo. A imortalidade é o destino de todas, né, de todos nós. E é um destino que é respeitável em todas as existências. Nós vamos continuar, não nessa romagem desse corpo, tá? Porque ele perece, como a gente já colocou, ele tem finitude, mas nós, enquanto espíritos, vamos continuar a nossa semeadura, vamos continuar ao nosso conhecimento. Nem desencarnados nós vamos parar de semear. Chance haverá sempre da semeadura de luz. Sempre é oportunidade de semearmos luz, em qualquer situação. Não percamos assim as oportunidades de darmos as nossas humildes contribuições da felicidade que nos proporciona a doutrina espírita, que ela é que realmente nos enriquece. Né? O ser real. O ser real, que somos nós, espíritos, ele é enriquecido pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz. E que nós não deixemos, né, de dar esse testemunho. Que nós não deixemos de passar adiante tudo aquilo que nós já almejamos. Que nós almejamos e já conseguimos realizar pelo conhecimento da doutrina espírita. Não deixamos de passar adiante já a tranquilidade que a gente já tem em virtude de determinados ensinamentos. Isso que nós já angariamos é a hora da gente passar adiante. Sejamos nós esses semeadores que Jesus nos chama. Sejamos nós, né, esses grandes pacificadores. Grandes, porque seremos melhores do que ninguém não. Grandes em virtude daquilo tudo que nós já passamos. Grandes em virtude dos equívocos que nós já trazemos. Hoje tem sido uma grande oportunidade. Essa tem sido uma das grandes oportunidades da nossa jornada. Estamos vivendo aí uma grande oportunidade, que é o momento de transição. Estamos aqui reencarnados e sabíamos que iríamos passar por esse momento e aceitamos no momento da nossa reencarnação. Então, nada mais justo do que sermos esses semeadores. Nada mais justo do que sermos os pacificadores. Nada mais justo de passarmos adiante a nossa vivência. O quanto nos equivocamos no passado e que isso nos trouxe esse vazio existencial, que nos fez hoje cada vez mais nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus, que nos fez buscarmos porque queríamos bases sólidas, queríamos bases seguras, queríamos a verdadeira felicidade. E nós buscamos isso. E isso nos traz um equilíbrio maior hoje do que já tivemos hoje. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos maior do que ninguém. Nós somos maior do que nós fomos ontem. Nós somos melhores do que nós fomos ontem. E é isso que Jesus nos chama. Jesus nos chama a essa vivência. E isso é tão bom, é tão maravilhoso. Se antes nós estávamos do outro lado, hoje nós estamos aqui, cada vez mais perto de Jesus, cada vez mais trazendo vivo dentro de nós esses ensinamentos, né? E que todos nós tenhamos a alegria de sermos semeadores, que nós todos tenhamos a paz de sermos semeadores, que todos nós trazemos dentro de nós tantos conhecimentos. Vamos parar para pensar e refletir em tudo isso que Joana nos chama, em tudo isso, né, que a nossa realidade nos convida. A nossa realidade é propícia a essa semeadura. Não podemos perder oportunidades. Não podemos perder a chance de caminharmos nesse caminho maravilhoso que Jesus nos traz. É a hora, é o momento. Que nós não nos omitamos desse nosso papel.
porque nós já temos a chance, temos todas as oportunidades nas nossas mãos, que nós possamos ter a vivência saudável, a palavra que ampara, a palavra que agasalha, o pensamento que impulsiona no bem, o pensamento que traz paz, que tenhamos nós a palavra que incentiva, que tenhamos nós a palavra, né, que tira do abismo, o exemplo que arrasta no caminho do bem. Mas que sejamos nós pacificadores, que sejamos nós semeadores de luz. Então, é esse o grande recado que Joana nos traz, nos lembrando sempre que já somos capazes de realizar essa semeadura. Muita paz a todos nós, uma excelente noite, uma excelente oportunidade de reflexão. E para nós finalizarmos o trabalho da noite de hoje, vamos nos conectar com Jesus, vamos elevar todos nós nesse momento o nosso pensamento a Jesus. Vamos agradecer a essa oportunidade de pensamento, essa oportunidade de reflexão. Vamos então nos conectar com o nosso grande Mestre Jesus. Mestre querido, Pai de amor, aqui estamos, Senhor. Felizes, Mestre, por ter te conhecido, por trazermos dentro de nós os teus ensinamentos, por essa luz que nos ilumina, Senhor, pela doutrina dos Espíritos, que nos traz tantos conhecimentos e reflexões, que nos traz a oportunidade, Senhor, de sermos melhores hoje do que fomos ontem. Que essa luz que nos ilumina possa nos iluminar jornadas afora, Senhor. Que tenhamos a chance de sermos esses semeadores que Tu espera de cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que possa envolver com o carinho de sempre o nosso orbe querido, o nosso planeta Terra. Que envolva, Senhor, a todos nós. Que tenhamos a chance de fazer, Senhor, o conhecimento e o aprendizado necessário que nos propomos. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja sempre feita a Tua vontade, que é sempre sábia e justa. Envolva, Senhor, a cada um de nós, envolva todos nós, Mestre. Ampara-nos hoje e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus, meus queridos. Uma noite santa, uma noite de paz. E que possamos realizar as nossas reflexões. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre. Mas que não nos esqueçamos e saiamos a semear as sementes de luz que já trazemos. Muita paz a todos nós.